O surgimento das polis vai ocorrer no período arcaico, e Atenas e Esparta vão se destacar, apesar de ter Corintos, Tebas, Argos, Mileto, Delfos, vão ter outras polis que são muito interessantes aqui na Grécia. A gente vai focar em Atenas e Esparta, porque Atenas é o berço da democracia. Esparta é o berço do militarismo, de uma sociedade feita para a guerra e para conquistar outros territórios. Então são as mais importantes aqui que temos. As duas ficam na Grécia peninsular, ou seja, a Grécia onde tem penínsulas, a de Atenas fica na península Ática e a de Esparta fica na península do Peloponeso. Além de Atenas, também, como eu disse, Micenas, Delfos, Corinto, temos aqui outras grandes cidades-estados por aqui. Atenas é considerado o berço da democracia. Não é o berço. O berço é quando alguém nasce, né? E vai para o berço. A democracia nasceu e foi para o berço, que é em Atenas. É a cidade que é fundada no século X a.C., na região da Ática, pelos Jônios, vai se tornar um importante centro de comércio marítimo. E devido a esse comércio, talvez as pessoas acreditem que esse intercâmbio cultural, por ter entrado em contato com diversas culturas, acabou formando um governo mais participativo. Esse dinamismo de Atenas atrai pessoas de diversos lugares. Pela primeira vez na história vai surgir essa democracia. Aqui temos uma imagem panorâmica do que seria a cidade de Atenas. E lá em cima é a Acrópole, a parte mais alta da cidade, onde tem um templo onde saudava a deusa Atenas. Como é que funcionava a sociedade ateniense antes da democracia, né? Antes de surgir o regime democrático? Era assim, a nobreza, a aristocracia, ou seja, aristó, vem do grego, significa os melhores. Então, os aristocratas é o governo dos melhores. Os eupátridas. Qual que é o pátridas? Pátridas são os nascidos na pátria, são os bem-nascidos, são os descendentes diretos do povo que imigrou e construiu Atenas. Então, eles acreditavam que somente os melhores, ou seja, os eupátridas, poderiam governar Atenas. Por baixo nós temos a escravidão por dívidas. Geralmente o povo tinha essa escravidão, né? O povo se endividava, acabava sendo escravo. Pequenos proprietários de terra, comerciantes e artesãos. Por fim, os estrangeiros. E, por último, os escravos, que são prisioneiros de guerra. Essa é assim que funcionava a sociedade ateniense. Outro ponto interessante da sociedade era entender os hoplitas, que era o nome do mais importante soldado grego. É aquele que tinha os melhores armamentos. No período arcaico, esses hoplitas eram membros, só podiam ser membros da aristocracia, ou seja, dos melhores. Só que aí, como o povo foi adquirindo o direito a ser hoplita, eles vão começar a reivindicar mais igualdade, né? E aí, por volta de 500 anos, vão começar a ocorrer em Atenas lutas sociais para diminuir a desigualdade. Aqui temos uma das imagens, né? Então, o povo começa a ir para as ruas, a meio que protestar, pedir direitos políticos, fim da lei que permitia a escravidão por dívidas, porque imagina, viver numa lei dessa não deve ser fácil. E aí, para controlar essas revoltas populares, a aristocracia cria a figura do legislador. Quem é o legislador? É o cara que cria leis. O criador de leis é o legislador. Ele era encarregado para o quê? Para escrever tudo quanto era lei, para que não fosse mudada, para não correr o risco de alguém mudar pelo seu bel prazer. E aí vai surgir alguns tiranos, que são grupos de homens que surgem ao poder, mas à força, eles tomam o poder à força e trazem reformas populares. Então, geralmente, a população gosta muito dos tiranos. O Solo, ele cria reformas para ver se diminui as desigualdades, só que a população ela não fica satisfeita com essas reformas, e aí ele vai sendo trocado, né? O Pisístrato é outro grande reformista, tirano, que vai governar Atenas, e vai realizar algumas reformas, como conceder empréstimo aos pequenos artesãos, proprietários de terra e tudo mais. Vai construir canais de irrigação, navios, vai buscar o comércio externo, bibliotecas, mas mesmo assim não vai ser suficiente. E aí, novamente, a aristocracia toma o poder, ou seja, o governo dos melhores, e esse cara é o Clístenes. Ele assume o poder com uma missão, porque ele tem um apoio popular, então ele vai falar o seguinte: a partir de agora, todo mundo pode participar da política. Ele vai dizer que todos os cidadãos atenienses podem participar das decisões políticas da cidade. Daí vai surgir o quê? A democracia. Demo vem de povo, cracia vem de poder, vem de governo. Então, o governo é totalmente voltado para as decisões do povo. Que povo é esse? Os cidadãos. Quem é que podia ser cidadão na Grécia Antiga? 20 homens brancos, filhos de mãe e pais atenienses, maiores de 21 anos, e que não fossem estrangeiros, que não fossem escravos e que tivessem posses.
Durante o governo do Clístenes foi criada inclusive uma lei que é do ostracismo, que é qualquer pessoa que fosse um perigo à ordem e à democracia poderia ser votada em assembleia, e se todo mundo decidisse a partir dos ostrácios, que são esses itenzinhos, esculpisse aí que essa pessoa merecia aí, ela era mandada, perdendo todos os direitos políticos, mandada para fora de Atenas durante 10 anos, e depois ela podia voltar. Mas aí essa pessoa não teria mais influência política nenhuma. Os tipos de governos que temos na Atenas vão ser democracia, monarquia, aristocracia e tirania. São os três principais. Democracia é o governo do povo. Monarquia é o governo de um monarca. A aristocracia, né, é o poder dos melhores. E a tirania é o governo de um grupo que tira esse poder à força. A democracia é o sistema político que vai garantir o poder para o povo, power to the people, o direito de escolher seus governantes, as políticas a serem seguidas, as leis, tudo isso. Essa é a polis que caracteriza a democracia. Atenas, onde ela fica, na Península de Ática, na Península Ática. Já Esparta é uma polis caracterizada pela guerra, né? Em Esparta o governo é um grupo específico chamado de oligarquia, ou seja, o governo de poucos. Esses poucos eram homens guerreiros, chefes militares, descendentes diretos dos dórios. As influências da cultura grega na nossa cultura são enormes. Os gregos falavam a língua grega, língua que vai dar origem ao latim e a várias outras línguas. Nós temos também a influência da... A gente tem até aqui ó, os alfabetos, né, que parecem um pouco com o nosso, né, as letras. Vai ser influente nos gêneros literários utilizados no nosso dia a dia, né, como a poesia, tragédia, comédia, fábula. Vai ter influência na mitologia, né, como a gente já aprendeu um pouco sobre mitologia grega. Vai trazer influência na matemática, na história, na filosofia, tudo é que os gregos eles se envolvem. E eles vão ter grande legado para a história da humanidade. Então, galera, sobre os gregos era isso que a gente ia falar por enquanto. Depois a gente aprende mais coisinhas sobre eles. Eles são um povo muito importante para que a gente compreenda o berço de diversos fatores, diversos acontecimentos que tem hoje, influências na nossa sociedade. Até a próxima.